Império, artesã do time de artesãos da Círculo, e hoje eu vou trabalhar com vocês esse casaquinho super fofo em crochê. Gostou? Então vem comigo e vamos para a aula! Para trabalhar o casaco, eu vou usar o fio rap da Círculo. Ele vem em novelos com 100 gramas, tex 370, indicação de agulha 2 a 4. Uso, no total, 5 novelos. Uso também as agulhas para crochê 3,5 a 4 para fazer a base e 2,5 a 3 para trabalhar os acabamentos. Esses são os materiais e agora vamos dar início à aula. Inicio o casaco fazendo 80 correntinhas. Lembrando que essas 80 correntinhas correspondem às duas mangas e a parte de trás. A parte da frente, ainda vamos trabalhar o decote em V. Inicio contando aqui 1, 2, 3 correntinhas. Na quarta corrente, eu faço o primeiro leque de divisão. Faço mais um ponto alto, fiquei com 2, 2 correntinhas e 2 pontos altos. Depois que eu trabalhei o leque, agora eu começo a divisão da primeira manga, faço o outro leque. Trabalho a parte de trás, o outro leque, a segunda manga e o leque final. Depois do leque, pulo 2 correntinhas da base, faço um ponto alto. Uma corrente, pulo uma corrente da base e trabalho um ponto alto. Uma corrente, pulo uma corrente da base, um ponto alto, até completar 9 pontos altos no total. Finalizei os 9 pontos altos, pulando uma corrente da base e fazendo uma correntinha de separação. Pulo 2 pontos, 2 correntes aqui na base, e na terceira correntinha eu faço novamente o leque. 2 pontos altos, 2 correntes e 2 pontos altos. Finalizei o leque, agora eu começo a trabalhar a parte de trás. Pulo 2 correntinhas na base, na terceira faço um ponto alto. E trabalho uma corrente, pulo uma de base, na corrente seguinte eu faço um ponto alto. Uma corrente, pulo uma de base, na corrente seguinte, um ponto alto. Dessa forma, até completar 14 pontos separados por uma correntinha. Quando eu completar os 14 pontos da parte de trás, faremos o leque e a outra manga também, fazendo os 9 pontos. Completei os 14 pontos, faço aqui o próximo leque. Pulo 2 correntes e na terceira trabalho 2 pontos altos, 2 correntes e 2 pontos altos. Após finalizar o leque, faço novamente 9 pontos altos, separados por uma correntinha e o leque no final. Lembrando, sempre antes e depois do leque, eu pulo 2 correntinhas de base e dou início. Um ponto alto, uma correntinha, pulo uma de base. Carreira finalizada, pulei as últimas 2 correntes e na última correntinha de base, eu fiz o leque. Viro o meu trabalho e vou começar os aumentos da pala e as carreiras que eu vou prosseguir fazendo. Uma carreira vazada, onde eu tenho ponto alto separados por correntinhas, e uma carreira fechada, onde eu vou preencher todos os espaços com pontos altos. Inicio fazendo 3 correntes e mais um ponto. Aqui eu já dou início ao decote em V.
Fiz um ponto, eu faço uma correntinha de separação e trabalho leque sobre leque. 2 pontos, 2 correntes e 2 pontos. Finalizei o meu leque. Agora eu trabalho o meu primeiro ponto do outro lado do leque, já indo em direção à manga. Faço uma correntinha e vou trabalhar aqui no último ponto do leque de base, 2 pontos altos. Com esses 2 pontos altos, eu já fiz o meu primeiro aumento desse lado. Agora, eu sigo fazendo ponto sobre o ponto alto e sobre a correntinha, até chegar lá ao outro lado, onde eu tenho novamente o leque, onde eu vou repetir esse mesmo sistema de aumento. Preencho agora todos os pontos. Quando eu chegar aqui no primeiro ponto do leque, eu faço os 2 pontos, uma correntinha, leque sobre leque, uma correntinha e os 2 pontos no último ponto do leque. Confeccionando essa parte antes, depois e sobre o leque. Primeiro ponto do leque, 2 pontos altos. Uma correntinha, leque sobre leque. 2 pontos, 2 correntes e 2 pontos altos, no mesmo espaço, ficando com leque sobre leque. Finalizei o leque, uma correntinha de separação, faço o aumento, último ponto do leque de base, os 2 pontos altos e trabalho ponto sobre ponto até chegar no próximo leque, fazendo pontos altos sobre o ponto alto e sobre a correntinha. Chegando no próximo leque, eu repito o mesmo processo que eu fiz nesse leque anterior. Depois, ponto sobre ponto, fazendo pontos altos. E lá no final, eu repito o mesmo sistema de aumento que eu fiz no início da carreira. Carreira finalizada, viro o meu trabalho e, como eu disse, faremos uma carreira vazada e uma carreira fechada. Agora, faremos a carreira vazada. Na carreira vazada, teremos o aumento sempre antes e depois do leque, isso tanto na carreira vazada quanto na carreira fechada, só que na carreira vazada ainda teremos no começo e final de cada carreira o aumento do decote em V. Então, inicio fazendo 4 correntes, 3 para o ponto e uma para a vira, e vou trabalhar mais um ponto alto nesse primeiro ponto. Com isso, eu já tenho a expansão do decote, que forma o decote V. Faço uma correntinha, já venho sobre o leque e trabalho o aumento antes e depois do leque. Sempre o aumento no primeiro ponto e último ponto de cada leque. Faço os 2 pontos altos, uma correntinha, leque sobre leque, 2 pontos, 2 correntes e 2 pontos, uma correntinha de separação e o aumento no último ponto do leque, os 2 pontos altos. Uma correntinha e começo a trabalhar os pontos da carreira vazada. Já no primeiro ponto, faço um ponto alto e depois sigo uma corrente, pulo um ponto de base, no próximo um ponto alto. Uma corrente, pulo um ponto de base, um ponto alto. Cheguei aqui na próxima divisão, ou seja, sobre o leque, onde faremos sempre o aumento no primeiro ponto do leque, os 2 pontos altos juntos,
uma correntinha, leque sobre leque, uma correntinha e o aumento. Os 2 pontos altos juntos sobre o último ponto do leque. Depois disso, eu sigo uma corrente e trabalho um ponto alto, uma correntinha, pulo um ponto de base. Faço uma corrente, um ponto alto, pulando um ponto de base. E dessa forma, eu trabalho até chegar ao final da carreira. Aumento sempre antes e depois do leque, leque sobre leque, um ponto alto, uma correntinha e pulo uma corrente sempre entre um ponto alto e outro. Agora eu sigo dessa forma por toda a carreira. Chegando aqui no final, eu repito o mesmo sistema de aumento, tanto no leque quanto no decote, e depois dou início à próxima carreira e já falo por quantas carreiras vamos prosseguir até finalizar a pala. Agora eu sigo dessa forma por toda a carreira. Chegando aqui no final, eu repito o mesmo sistema de aumento, tanto no leque quanto no decote, e depois dou início à próxima carreira e já falo por quantas carreiras vamos prosseguir até finalizar a pala. Prontinho, carreira finalizada. Aqui já conseguimos ver como vai se formando o decote e isso aumenta carreira a carreira, cada vez conseguimos ver melhor até encostar uma parte na outra, o que se dará com quando tivermos 13 carreiras no total. Como eu disse, sempre carreira vazada, carreira vazada e agora carreira fechada. Teremos os aumentos aqui do decote sempre nas carreiras vazadas. Na carreira fechada, eu só vou seguir o número de pontos que eu já tenho na base, no início e no final. Isso falando do decote, porque na parte onde eu tenho os leques, eu sempre vou ter aumentos, independente de ser carreira vazada ou carreira fechada. Então, sempre antes e depois, eu tenho os aumentos. Já aqui no início e final de cada carreira, carreira sim, carreira não, eu faço os aumentos, como eu fiz os aumentos na carreira vazada, que foi a carreira anterior. Carreira fechada, eu começo da seguinte forma: 3 correntinhas, faço um ponto que corresponde à corrente e um ponto sobre o ponto alto. Então, fiquei com 3 pontos, como eu já tinha aqui na base, não aumentei. E agora eu sigo ponto alto sobre ponto alto e ponto alto sobre a correntinha. Como eu disse, sempre no primeiro ponto e no último do leque, teremos o aumento. O aumento eu sempre trabalho da mesma forma, fazendo os 2 pontos altos juntos no primeiro e no último ponto do leque. Uma correntinha de separação, leque sobre leque, que não muda, sempre essa mesma contagem por 15 carreiras no total, que são as carreiras da pala. Terminei o leque uma correntinha e faço o aumento no último ponto. Depois eu sigo ponto alto sobre ponto alto e o ponto alto no espaço das correntinhas, porque eu tenho carreira fechada. Chegando aqui no final, eu faço 1, 2, 3 pontos altos, ou seja, carreira fechada, eu não tenho aumentos. Aumentos só nas carreiras vazadas, como eu fiz
na carreira anterior. Como eu disse, são 15 carreiras de pala, 13 carreiras, até completar aqui o fechamento do decote, onde uma parte encosta na outra, ficando com a mesma quantidade de pontos, e a carreira de número 14 e a carreira de número 15, faremos carreiras retas, ou seja, exatamente igual eu fiz aqui nas carreiras fechadas, só trabalho ponto sobre ponto. Aumentos até a carreira de número 13, 14 e 15, eu mantenho os pontos tanto no início quanto final da carreira. Agora eu vou adiantar a minha pala, exatamente igual eu expliquei para vocês, e quando eu terminar as 15 carreiras, eu volto para dar início à carreira da divisão, deixando as cavas separadas do restante do corpo. Prontinho, pala já finalizada, eu fiz o total de 15 carreiras. Desci trabalhando na mesma sequência que eu mostrei no início. Eu tenho 13 carreiras com o decote aumentando carreira sim, carreira não, e as duas últimas carreiras eu desci carreiras retas, ou seja, sem aumentos, aqui na parte do decote. Na parte das divisões, aumentei até chegar na 15ª carreira. Já iniciei a carreira de número 16 e trabalhei, é uma carreira em pontos altos, até chegar no leque. Agora, vamos fazer a divisão. Nessa carreira da divisão, eu tiro esse aumento, ou seja, eu trabalho só fazendo pontos altos até o último ponto. Então, eu não faço 2 no primeiro do leque e faço 1 em cada ponto. Faço um ponto alto dentro do espaço de correntinhas do leque, uma correntinha de separação e venho lá no próximo leque, onde eu faço um ponto alto no espaço do leque, ponto alto sobre ponto alto nos 2 pontos do leque e depois sigo a carreira fazendo um ponto alto para cada ponto alto de base e um ponto alto no espaço da correntinha, ou seja, carreira fechada. Até chegar aqui no próximo leque, onde eu repito o mesmo processo, ponto alto sobre ponto alto, um ponto alto no espaço de correntinhas do leque, faço uma correntinha de separação e já venho no próximo leque e sigo o mesmo processo até finalizar a carreira. Dessa forma, teremos as 2 cavas, a parte onde faremos a manga, já separada do restante do corpo. Cheguei ao final da carreira, então eu tenho a separação já das 2 cavas. Aqui no final da carreira, como eu já fiz na carreira de número 14 e número 15, tanto início e final de carreira, eu trabalho as carreiras sem fazer aqueles aumentos que fazíamos no decote. Carreira reta, pois eu já tenho a quantidade de pontos. Agora, eu vou seguir em carreiras de vai e vem, seguindo carreira vazada, carreira fechada. Aqui na cava, então, eu faço o último ponto, uma correntinha, pulo a correntinha de base e um ponto para seguir com a carreira
até o final. Então, é só dar continuidade na carreira, do começo ao fim, carreiras de vai e volta, até chegar no tamanho desejado. Eu vou fazer o meu casaquinho, um casaquinho curto, até a altura da cintura. Então, quando faltar em torno de 2 a 3 dedos para a cintura, eu paro para fazer a barra de acabamento. Continuei trabalhando a base do casaquinho. Como eu disse, vou trabalhar um casaquinho até a altura da cintura, um pouquinho acima, então um casaquinho mais curto. Eu trabalhei 12 carreiras, finalizei aqui na carreira em pontos altos, já para dar início à barra. Vou trabalhar a barra um por um e depois disso vou começar a trabalhar a parte das mangas, depois o acabamento. Aqui na parte de baixo, você pode trabalhar quantas carreiras queira até atingir o tamanho ideal para o seu casaco, seja ele mais curtinho ou mais comprido. Para fazer a barra um por um, eu inicio fazendo 3 correntinhas. O primeiro ponto eu não faço relevo. A partir do segundo, eu vou fazer um relevo à frente e um relevo atrás. Para fazer o ponto em relevo na frente, eu passo a agulha por baixo do ponto, busco a laçada, trago ela aqui para frente e trabalho o meu ponto alto em relevo à frente. O próximo ponto é atrás, então eu venho com a agulha lá por trás, cruzo aqui pela frente do ponto, busco a laçada e levo ela lá para trás. E faço o meu ponto em relevo atrás. E dessa forma, eu vou trabalhar por toda a carreira, fazendo um ponto em relevo à frente e um ponto em relevo atrás. Finalizei a carreira, virei o meu trabalho, iniciei fazendo as 3 correntinhas e depois sigo os pontos que eu tenho na base, ou seja, onde eu tenho relevo atrás, eu faço relevo atrás, e onde eu tenho relevo à frente, eu faço relevo à frente. A barra de acabamento também é opcional, eu posso fazer 2, 3, 4, quantas carreiras eu queira. Eu vou encerrar a minha aqui com 2 carreiras do barra 1 por 1 e já vou prosseguir com o andamento da peça. Para iniciar a manga, eu vou começar aqui buscando uma laçadinha na agulha, da forma que você já faz. E vou começar a trabalhar a carreira, que aqui é uma carreira em pontos altos. Eu inicio depois da divisão do leque, onde eu tenho aqueles 2 pontos altos. E eu vou trabalhar ponto sobre ponto. Então, prendo um ponto baixo, faço 2 correntinhas para ficar na altura do ponto alto e vou trabalhar ponto sobre ponto, fazendo toda a carreira em pontos altos, a carreira fechada. Tanto sobre o ponto alto, quanto no espaço das correntinhas. Depois que eu chegar lá do outro lado, eu também, depois de circular toda a carreira, eu vou parar aqui, ó. Antes de chegar no leque. Por quê? Aqui embaixo da cava, eu vou fazer o alinhamento, fazendo o ajuste, para depois prosseguir com as outras carreiras. Estou chegando ao final da carreira, já fiz os 2 pontos sobre os 2 pontos que eu tenho na base. Trabalho ponto alto sobre ponto alto nos pontos do leque. E aqui eu tenho o espaço das correntinhas do leque, 2 pontos, as correntes e os 2 pontos. Aqui eu vou trabalhar metade de um ponto alto e deixo na agulha, ou seja, eu não termino.
Venho nesse ponto que está lateralmente, passo a agulha por baixo dele, faço a metade de um ponto alto e não termino. Eu vou deixando aqui na agulha para fechar todos os pontos juntos. Aqui nesse espaço central, também busco um ponto alto, faço a metade e deixo ele na espera na agulha. Tenho novamente o ponto que fica aqui lateralmente, o ponto alto. Eu passo a agulha por baixo desse ponto alto, metade do ponto e deixo na agulha. E venho no espaço das correntinhas do leque aqui desse outro lado. Metade do ponto alto e deixo na agulha. Eu fico com 6 laçadinhas na agulha, a que eu tinha já do ponto e os 5 pontos que vamos fechar juntos. Busco a laçada, passo por dentro de todos. Faço os 2 últimos pontos, que correspondem aos pontos do leque. E já posso fechar a minha carreira com um ponto baixíssimo. Agora, eu vou trabalhar seguindo os pontos que eu tenho na base. Inicio fazendo 4 correntes, pulo um ponto, no próximo, um ponto alto. Uma correntinha, pulo um ponto, no próximo, um ponto alto. Uma carreira em pontos altos, a carreira fechada, e uma carreira fazendo um ponto alto e uma correntinha, carreira vazada. Eu vou seguir com essa quantidade de pontos, eu já fiz a primeira, estou iniciando a segunda carreira e eu vou trabalhar até completar as 6 carreiras. A partir da 7ª, eu vou mostrar como eu faço as diminuições que vão prosseguir por toda a extensão da manga. Já trabalhei as 6 carreiras, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Agora, daqui para frente, sempre nas carreiras fechadas, ou seja, carreiras trabalhadas em ponto alto, faremos a diminuição. Vou fazer 2 diminuições ao longo da carreira. Vou fazer uma logo no início, depois circulo toda a carreira normalmente e aqui no final eu faço outra. Inicio fazendo as 3 correntinhas e vou trabalhar normalmente aqui fazendo um ponto alto na corrente, um ponto alto sobre o ponto alto de base. Aleatoriamente, eu vou distribuir essas 2 diminuições, então, eu vou pular um ponto alto e continuo o restante da carreira trabalhando normalmente como já fizemos nas carreiras fechadas anteriores. Um ponto alto no espaço de correntinhas e um ponto alto sobre o ponto alto de base. Aqui eu já fiz uma diminuição, então, já pulei um ponto. Agora, circulo toda a base, quando eu estiver aqui quase finalizando a carreira, eu volto para pular outro ponto e depois finalizar a carreira. Quase finalizando a carreira, eu pulo mais um ponto alto. Então, fiz o ponto alto no espaço de correntinhas, eu pulo o ponto alto e faço o próximo ponto no espaço de correntinhas seguintes. Com isso, eu já diminuí 2 pontos ao longo da carreira. Um aqui no início e um aqui no final. Pode ser no último ponto, no penúltimo. Não tem aqui uma definição de local, então você não precisa ficar contando. A única coisa que você tem que prestar atenção é que daqui para frente, em todas as carreiras fechadas, faremos a diminuição desses 2 pontos, até atingir o tamanho necessário para manga. Então, o comprimento aqui, ele varia muito de pessoa para pessoa. Tem pessoas com o braço mais comprido, outras com o braço mais curto. Então, você trabalha até chegar lá na parte do pulso. Chegando aqui, faremos a barrinha de acabamento. Eu vou adiantar a minha manga,
digo para vocês quantas carreiras eu fiz e depois faremos a parte do acabamento fazendo o punho na barra 1 por 1. Continuei trabalhando, fiz no total 33 carreiras. Agora, eu vou fazer a parte do punho e depois vou trabalhar os babados da manga. Para fazer o punho, eu troco a agulha e vou trabalhar 2 carreiras no ponto barra 1 por 1. Eu tenho aqui a agulha número 2 agora, você pode usar a agulha 2 a 2,5, como eu falei no início. Eu passo a agulha por trás do primeiro ponto, busco a laçada, fecho as duas e faço 2 correntes. E vou trabalhar, aqui eu já tenho o primeiro ponto em relevo à frente, e eu trabalho um relevo atrás e um relevo à frente. Um relevo atrás e um relevo à frente. Na próxima carreira, também continuo seguindo essa mesma contagem. Vou trabalhar onde eu tenho relevo à frente, eu faço relevo à frente, e onde eu tenho relevo atrás, eu faço relevo atrás. Corto o fio, deixo ele ali pré-arrematado na espera para arrematarmos tudo no final e volto para dar início aos babados. Volto a trabalhar com a agulha 3,5 e eu deixo aqui uma carreira vazada, aqui o punho, então contando do punho em direção à manga, 1, 2. Aqui nessa segunda carreira vazada, eu venho sempre no ponto, entre um ponto alto e outro, aqui na base. Vou trabalhar aqui 3 pontos altos, então, prendo um ponto baixo e 2 correntinhas que eu conto como um ponto alto, e volto nesse mesmo ponto e faço 2 pontos altos. Trabalho o bloquinho com 3 pontos altos no total. Olha um pouquinho mais para frente, depois do ponto alto da segunda carreira vazada, eu tenho entre um ponto e outro, na base, o ponto que fica ali no meio, entre um ponto alto e outro. Nesse ponto, novamente, eu faço um bloquinho com 3 pontos altos. 2 e 3. Eu vou preenchendo a carreira toda dessa forma, entre um ponto e outro, ó, eu deixo dobradinho assim, que fica fácil pegar nos pontos que eu tenho entre os pontos altos. Então, venho na base e trabalho o meu bloquinho com os 3 pontos altos. E dessa forma, eu circulo toda a carreira. Eu vou trabalhar os babados com 2 carreiras no total. Depois dessa primeira camada, eu vou pular 1, 2, 3 carreiras vazadas, trabalhando o babado aqui na base. E dessa forma, eu vou trabalhar até completar 5 babados na manga. Eu vou completar essa carreira fazendo os bloquinhos com 3 pontos altos entre os pontos de base, e depois disso eu volto para trabalhar a segunda carreira. Cheguei ao final da carreira, eu fecho no primeiro ponto, fazendo um ponto baixíssimo. Na segunda carreira, trabalho as 3 correntes, iniciando, e vou trabalhar um ponto alto para cada ponto de base até dar a volta em toda a carreira. Arremato o fio e depois já vou para a próxima camada. Finalizei a primeira camada dos babados.
Agora, conto 1, 2, 3, e eu vou trabalhar a partir ali da terceira, pulo as 3 carreiras vazadas, 1, 2, 3, e vou começar a trabalhar da mesma forma que eu já fiz aqui na primeira camada. Entre os pontos, prendo um ponto baixo e faço 2 correntinhas, contando já como um ponto alto, faço mais 2 pontos altos, completando o bloquinho com 3 pontos. Bloquinhos com 3 pontos altos, trabalhando os 3 pontos altos juntos entre os pontos da carreira vazada. Trabalho novamente por toda a carreira, finalizo e faço a próxima carreira trabalhada em pontos altos. Sempre pulando agora 3 carreiras vazadas, fazendo o babado. Pulo 3, faço o babado, seguindo o mesmo processo que eu fiz no primeiro. Já finalizei as 5 camadas dos babados na manga. Agora, eu vou repetir o mesmo processo de confecção da outra manga e também confecção do punho e os babados. Quando eu tiver as 2 mangas já prontinhas, finalizadas, vou trabalhar o acabamento na parte da frente do casaquinho, onde eu tenho a abertura. Já finalizei a confecção das 2 mangas, fazendo o babado, falta só arrematar as pontinhas, mas antes disso, vamos trabalhar o acabamento em volta de toda a base na abertura do casaco, passando pelo decote. Começo trabalhando uma carreira em pontos baixos. Venho aqui na parte de baixo, na barra, e eu vou trabalhar 2 pontos baixos por carreira. Eu passo aqui no primeiro ponto, aqui eu ainda tenho a pontinha para arrematar, mas eu estou deixando para arrematar tudo no final. E eu venho, faço o meu primeiro ponto baixo. Depois disso, em cada carreira, eu faço 1, 2 pontos baixos. Vou para a próxima carreira, 1, 2 pontos baixos. Próxima carreira, 1, 2 pontos baixos. Sempre passando pelo primeiro ponto que eu tenho na base. Então, eu passo por baixo do ponto, faço 2 pontos baixos. E eu sigo até dar a volta em toda a parte da frente, chegando lá na outra lateral. Já percorri até chegar ao final da base, virei o meu trabalho e agora volto à carreira, também fazendo um ponto baixo agora para cada ponto de base, a carreira toda em ponto baixo. Uma correntinha conto como primeiro e depois trabalho ponto sobre ponto até chegar lá ao final, na outra lateral. Quando eu finalizar essa carreira, eu ainda faço a terceira carreira, trabalhando um ponto baixo para cada ponto de base. Já finalizei as 3 carreiras em ponto baixo, agora eu vou arrematar as pontinhas para finalizar a peça. Eu não vou colocar botões aqui no meu, porque eu vou preferir usar ele mais abertinho. Mas caso você queira, você pode colocar botões e usar a própria abertura do ponto como casinha do botão. Então, vai aí da sua preferência de como você vai usar o casaquinho. Para arrematar o fio, as pontinhas que eu tenho ao longo da base, depois que eu terminei ali o meu pontinho, que eu tenho a ponta de sobra, eu viro aqui pro lado avesso, vou buscar essa pontinha de fio, trazendo
por dentro de uma laçada que esteja mais próxima. E depois que eu tenho esse fio aqui no lado avesso, eu busco por dentro de outra laçadinha, sempre pegando uma laçada que esteja próxima, formo uma nova laçada aqui na agulha, passo o fio por dentro, prontinho, já tenho o nozinho de arremate. Eu sempre repito esse nozinho de arremate pelo menos 2 vezes para ter mais segurança. Então, vou levando por dentro das pontinhas, busco uma laçada, formo uma nova laçadinha, passo o fio por dentro e depois venho escondendo mais um pouquinho dessa ponta. Depois é só cortar o fio e já teremos a pontinha arrematada. Repito o mesmo em todas as pontinhas que eu tenho para arrematar ao longo da peça. Depois que eu terminar esse arremate, eu já volto mostrando a peça finalizada. Bem, pessoal, prontinho, peça já finalizada. Arrematei as pontinhas e dessa forma eu também finalizo a aula de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de seguir a Círculo nas redes sociais e aproveitem para compartilhar o vídeo. Até a próxima! Tchau, tchau!